what is going on with the UK, the European, the US car industry right now. It feels almost, you might say, like Carmageddon. Por mais de um século, os carros europeus definiram um padrão de excelência. Marcas como BMW, Mercedes, Audi e Volkswagen representavam muito mais do que fabricantes. Eram símbolos de status global. Para quem buscava o melhor, a escolha era clara: carros europeus. Era simples. Atualmente, porém, essa narrativa está se desfazendo. As mesmas empresas que criaram o carro moderno enfrentam o risco real de perder completamente o domínio sobre o mercado automobilístico. E, de forma surpreendente, a ameaça não vem de Detroit ou Tóquio, mas da China. O continente europeu cometeu um dos erros mais custosos dos negócios modernos, um equívoco de cálculo estimado em €500 bilhão. Os números são duros, e o tempo, escasso. A crise é profunda. Para compreendê-la, basta observar os dados. Nos primeiros 7 meses de 2025, as vendas de automóveis na União Europeia caíram 0,7%. À primeira vista, o percentual pode parecer pequeno, mas representa um sinal de alerta. É como se uma gigante do entretenimento perdesse assinantes no auge do streaming. Desde 2019, a Europa Ocidental deixou de vender cerca de 2,5 milhões de veículos por ano, o equivalente a eliminar todo o mercado automobilístico da Espanha anualmente. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram 1,56 milhão de carros a menos em relação a 2019, um período em que, teoricamente, as vendas deveriam estar crescendo. A razão não é o colapso do setor, mas sua transformação. Os carros elétricos e híbridos já correspondem a 60% de todas as vendas europeias, contra 51% no ano anterior. O mercado de veículos elétricos cresceu 38% na Alemanha, 17% na Bélgica e 6% na Holanda. A tendência é inequívoca. O consumidor europeu quer eletricidade. O problema é que as marcas locais não são as principais beneficiadas. Em apenas 6 meses, as empresas chinesas dobraram sua fatia no mercado europeu. A BYD, praticamente desconhecida na Europa há 5 anos, vendeu mais de 70 mil veículos em apenas meio ano, um crescimento de 311%. Enquanto isso, os gigantes europeus veem o chão desaparecer sob seus pés. A estratégia regulatória da Europa, que parecia sólida, agora se mostra frágil. Os líderes do bloco acreditavam ter um plano infalível. Ao proibir os carros a gasolina até 2035, conduziriam o planeta à era elétrica, com as montadoras europeias na vanguarda. Na teoria, a ideia era brilhante. As empresas deveriam migrar para veículos de emissão zero ou pagar multas pesadas. Na prática, porém, 2025 trouxe um choque de realidade. O CEO da Mercedes, Ola Källenius, alertou recentemente que o ICE Ban, proibição dos motores a combustão, não é viável diante da demanda fraca, dos custos altíssimos e da falta de infraestrutura de recarga. Diante desse cenário, montadoras alemãs e sindicatos, tradicionalmente em lados opostos, uniram forças e pedem a Bruxelas que adie ou flexibilize a proibição. Ao mesmo tempo, mais de 150 líderes do ecossistema de veículos elétricos, entre fabricantes de baterias, empresas de carregamento e companhias de energia limpa, defendem a manutenção das metas. Para eles, qualquer retrocesso colocaria em risco a confiança dos investidores e ampliaria ainda mais a vantagem chinesa. O setor se encontra em um impasse. De um lado, as montadoras lutam contra multas e custos. De outro, os formuladores de políticas exigem uma transição acelerada e ambientalmente limpa. A ambição é legítima, mas falta o suporte estrutural, infraestrutura, cadeia de suprimentos e controle de custos, necessário para torná-la sustentável. A armadilha do custo. O verdadeiro adversário da indústria automobilística europeia não é a China, e sim o custo. O sistema europeu tornou-se caro em todos os níveis. Fábricas ultrapassadas, altos salários, acordos sindicais rígidos e energia com preços exorbitantes. A Europa criou o modelo de produção automotiva mais oneroso do planeta. A BYD, por exemplo, consegue fabricar um carro elétrico na Europa por cerca de €25 mil, 25% mais caro do que produzir o mesmo modelo na China, mas ainda €10 mil mais barato do que o custo médio das montadoras europeias. Essa diferença representa um abismo competitivo. Atualmente, o preço médio de um carro novo na Alemanha é de €56.700, com valores semelhantes na França, Itália e Espanha. Os consumidores de renda média estão sendo excluídos do mercado. Os carros podem ser sofisticados, mas, sem compradores, as vendas caem. Fábricas projetadas para a demanda do passado operam com capacidade ociosa.
Os fornecedores enfrentam dilemas impossíveis: modernizar a um custo altíssimo, transferir operações para o exterior ou encerrar atividades. A dependência de baterias de íon-lítio importadas mantém a Europa vulnerável às flutuações de preços globais. Enquanto isso, as fabricantes chinesas operam com estruturas mais enxutas, fábricas modernas e balanços patrimoniais limpos. No início de 2025, sua participação de mercado praticamente dobrou. Apenas a BYD viu seus emplacamentos dispararem mais de 300%. O segredo do avanço chinês não está apenas na mão de obra barata, mas em uma cadeia de suprimentos totalmente integrada. A Kato, uma das maiores produtoras de baterias do mundo, está construindo uma planta na Hungria com capacidade para produzir 100 GWh anuais, energia suficiente para milhões de veículos. E não atenderá apenas montadoras chinesas, mas qualquer fabricante. Assim, o componente mais estratégico da indústria, a bateria, passa gradualmente ao controle estrangeiro. As companhias chinesas não se limitam às exportações, estão abrindo fábricas em países como Hungria e Turquia. Quando a produção ocorre dentro do território europeu, as tarifas deixam de existir, os custos logísticos despencam e essas empresas deixam de parecer concorrentes estrangeiras para se tornarem produtoras locais. Mais alarmante ainda é o fato de que planejam o futuro com agressividade. A BYD e outras montadoras preparam o lançamento de marcas de luxo até 2027 e investem em redes de recarga e centros de serviço próprios. Elas não buscam lucros imediatos, mas a consolidação de longo prazo. A Europa aperfeiçoou o modelo premium, e a China o estudou, copiou e agora o expande com mais eficiência, rapidez e, em alguns casos, qualidade superior. Tarifas saindo pela culatra. A União Europeia acreditava que poderia proteger sua indústria automobilística por meio de tarifas. Em 2025, impôs taxas que variavam de 17% a 38% sobre veículos elétricos fabricados na China, somadas ao imposto de importação de 10% já existente. Em alguns casos, os custos adicionais chegavam a quase 50%. No papel, parecia uma barreira sólida. Na prática, tornou-se um bumerangue. O próprio Carlos Tavares, CEO da Stellantis, admitiu a realidade. As tarifas acabaram estimulando as montadoras chinesas a estabelecer fábricas dentro do território europeu. Com novas plantas instaladas em países como Hungria, Polônia e Turquia, as tarifas deixaram de ser um problema. E as montadoras europeias se viram competindo lado a lado com fábricas mais modernas, eficientes e baratas. Mesmo com a taxação, muitos modelos chineses continuaram lucrativos, graças às cadeias de suprimentos enxutas e à estrutura de custos reduzida. A situação se agravou quando as empresas chinesas intensificaram os investimentos em veículos híbridos, que enfrentam tarifas mais baixas do que os elétricos puros. Enquanto isso, os gigantes europeus, Volkswagen, Mercedes, BMW e Stellantis, permaneceram presos a uma dependência estratégica da China, tanto em vendas quanto em produção. Isso os impede de sustentar uma guerra comercial aberta, mas também os deixa vulneráveis diante das novas regras do jogo. As tarifas, que deveriam proteger a indústria europeia, acabaram acelerando seu enfraquecimento. Fábricas estão sendo fechadas e empregos estão desaparecendo. A crise, antes teórica, tornou-se concreta. A Volkswagen colocou à venda sua planta em Bruxelas, enquanto Stellantis, Valeo e Bosch anunciaram encerramentos e paralisações, especialmente em unidades dedicadas à tecnologia de motores a combustão, agora obsoleta. Os fornecedores vivem o mesmo drama. Mais de 60% relatam custos insustentáveis, capacidade ociosa e demanda insuficiente. Não se trata de projeções futuras, trata-se de uma crise em andamento. Famílias de longa tradição na indústria automotiva, na Alemanha, França, Itália e Reino Unido, enfrentam o risco real do desemprego. A questão vai muito além dos carros. O setor automobilístico é o pilar central da economia alemã, responsável por milhões de empregos, bilhões em arrecadação e a estabilidade de regiões inteiras. Caso o continente perca competitividade, não será apenas um golpe de orgulho, poderá desencadear um verdadeiro terremoto econômico. Ainda assim, há movimentos de reação. A Volkswagen trabalha no lançamento de veículos elétricos de baixo custo, na faixa dos 25 mil euros. A Renault busca baratear suas baterias, enquanto a BMW aposta em luxo tecnológico como diferencial. São respostas relevantes, mas modestas diante da velocidade e da escala das fabricantes chinesas. Em comparação, parecem passos curtos em uma maratona que a China já largou em vantagem. O que vem a seguir? O futuro dos carros europeus ainda não está selado, mas a janela de oportunidade se fecha rapidamente. A Europa conserva atributos valiosos, talento técnico, excelência em engenharia,
força de marca e reconhecimento global. O que lhe falta é tempo e uma estratégia unificada. Se conseguir reduzir custos de produção, desenvolver uma cadeia própria de baterias e expandir sua infraestrutura de recarga, o continente ainda poderá disputar o protagonismo global. Essa virada, porém, exigirá um esforço coordenado entre governos, sindicatos e empresas, algo raro na história industrial europeia. A alternativa é aceitar a perda gradual da coroa automobilística para a China. A disputa vai muito além do mercado de veículos. Define quem comandará o futuro da mobilidade, quem estabelecerá os padrões tecnológicos e quem deterá os empregos de amanhã. A próxima década será decisiva. Ela determinará se a Europa continuará sendo uma superpotência automobilística ou se tornará apenas um estudo de caso sobre a queda de gigantes. Conclusão: durante mais de um século, a Europa dominou as estradas do mundo. Suas marcas foram sinônimos de luxo, inovação e prestígio. Hoje, essas mesmas marcas enfrentam o maior desafio de sua história. Os números são duros, a concorrência é implacável e os erros de estratégia estão expostos. O continente que construiu as bases da revolução elétrica esqueceu-se de garantir a sobrevivência de seus próprios protagonistas. Agora, as montadoras chinesas estão assumindo o centro do palco. A Europa se encontra diante de uma escolha crucial: adaptar-se rapidamente ou assistir à transferência silenciosa de seu poder industrial. O destino da economia europeia, e de milhões de trabalhadores, dependerá das decisões tomadas nos próximos anos. O mercado automobilístico ainda não chegou ao fim. Mas a Europa, definitivamente, está ficando sem tempo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.